Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque o seu cérebro aprendeu que evitar ação é uma forma eficiente de se proteger. Eu já sei que essa frase pode incomodar, porque a gente foi condicionada a ouvir que procrastinação é falta de disciplina, que é falta de vergonha na cara, que é só levantar e fazer. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma coisa diferente. Em vez de você se julgar, eu quero que você se entenda, porque existe um padrão muito comum, principalmente em pessoas inteligentes, ambiciosas, conscientes, que têm metas grandes e mesmo assim paralisam. Elas sabem o que precisam fazer, elas querem fazer, elas têm sonhos claros, elas querem sair do CLT, querem autonomia, querem liberdade, querem empreender. Só que quando chega perto da ação, o corpo pesa, a mente foge e elas vão fazer qualquer coisa, menos aquilo que pode mudar o jogo. Não é só querer empreender, é o que está por trás disso. Liberdade, autonomia, identidade, reconhecimento e a sensação de estar no controle da sua própria vida. E se isso é tão importante, por que você não age? Hoje eu vou te mostrar a resposta. E no final você vai parar de se chamar de fraco e vai começar a enxergar o sistema que você aprendeu a obedecer. Vamos começar do começo. Procrastinação não é simplesmente adiar, porque em muitos casos adiar é inteligente. Procrastinação é um tipo específico de evitação. É quando você evita a ação necessária, mesmo sabendo que isso vai te custar caro. Você sabe que vai dar problema. Você sabe que vai te prejudicar. Você sabe que depois vai virar peso. Mas mesmo assim, você evita. E aqui já cai um mito. Se você sabe que vai te prejudicar, por que você faz isso? A resposta que muda tudo é essa. Procrastinação é regulação emocional. Não é regulação de tempo, é regulação de emoção. É o seu cérebro tentando trocar uma emoção ruim agora por um alívio imediato, mesmo que esse alívio crie um problema depois. Deixa eu te dar um exemplo melhor. Imagine alguém que quer empreender. Ela já decidiu o que fazer, já estudou, já sabe o produto, já sabe o público, só falta uma coisa: começar. E começar nesse caso é simples e concreto. É publicar o primeiro conteúdo, é falar com o primeiro possível cliente, é colocar a ideia no mundo. A pessoa senta, abre o computador, abre o Instagram, abre o WhatsApp e fica olhando para a tela. Não falta tempo, não falta conhecimento, não falta ferramenta. O que parece é outra coisa. A cabeça começa a falar: e se ninguém ligar? E se ficar ruim? E se eu me expor e passar vergonha? E se eu perceber que eu não sou tudo isso? O corpo sente isso antes da mente organizar. O peito aperta, a respiração muda, a atenção dispersa. E aí, quase sem perceber, a pessoa faz qualquer coisa que tire ela dali. Abre outro aplicativo, vai ver um vídeo, vai organizar algo que não é prioridade, diz para si mesma: depois eu faço com mais calma. E naquele exato momento, algo importante acontece. A ansiedade cai, o desconforto diminui e o corpo relaxa um pouco. E o cérebro aprende uma lição silenciosa: evitar funcionou. Não porque resolveu um problema, mas porque resolveu a emoção. Então a procrastinação não nasce de um relógio. Ela nasce desse acordo invisível entre você e o seu próprio sistema emocional. Você evitou porque naquele momento o seu corpo sentiu ameaça e o seu cérebro fez o que ele sabe fazer. Ele te tirou da dor imediata. Então guarda isso. Procrastinação é uma fuga emocional que se disfarça de racionalidade. Agora vem uma parte muito importante. Repara numa coisa. Muita gente tem disposição para pensar, planejar, imaginar, estudar, mas trava na execução. Por quê? Porque existe um momento específico onde a tarefa muda de natureza. Quando ela está na sua cabeça, ela é segura. Quando ela vira ação real, ela vira risco real. Enquanto é ideia, você controla, você fantasia, você mantém o potencial, você mantém a identidade de eu consigo, mas quando você vai agir, aí a realidade aparece.
E a realidade tem um detalhe cruel, ela dá feedback. A realidade pode mostrar que você não está pronto, pode mostrar que você erra, pode mostrar que você não sabe, pode mostrar que você não é tão bom quanto você imaginava. Então, no momento da ação, acontece uma avaliação psicológica muitas vezes automática. Isso é ameaça ou é desafio? E aqui entra o que a gente já construiu no episódio do medo. Quando o cérebro lê como ameaça, ela ativa um coping. Coping é basicamente como eu alivio esse desconforto agora. Então, procrastinação surge quando sempre no ponto em que a tarefa fica real, o risco fica real e a sua identidade fica em jogo. E é por isso que pessoas inteligentes procrastinam mais do que parece, porque elas conseguem prever cenários, elas conseguem imaginar consequências, elas conseguem ver o que pode dar errado. E isso, se você não percebe, vira combustível de evitação. Aqui tem uma armadilha. O cérebro não fala assim, vamos procrastinar. Ele fala, vamos nos preparar melhor. Vamos fazer mais uma pesquisa, vamos ajustar mais um detalhe. Vamos esperar o momento certo. E aí você acha que você está sendo responsável. Você acha que você está sendo perfeccionista. Você acha que está sendo prudente. Mas deixa eu te dar um critério simples, bem real. Planejamento é quando postergar a ação aumenta a chance de execução. Procrastinar é quando postergar a ação aumenta a chance de abandono. Planejamento converge, procrastinação dispersa. Planejamento te deixa mais perto do primeiro passo real. Procrastinação te deixa mais longe, com sensação de que você trabalhou. E isso é muito perigoso para empreendedor, porque empreendedor é o lugar perfeito para você se esconder em um preparo infinito. Cursos, vídeos, ferramentas, logo, nome, mais pesquisas, mais livros, mais estratégia. Tudo isso pode ser útil, mas também pode virar um esconderijo elegante. E sabe qual é o sinal mais claro? Quando você termina o preparo e não age do mesmo jeito. Aí não era preparo, era proteção emocional. Agora eu vou te explicar o mecanismo com clareza. Existe uma sequência que explica quase toda a procrastinação. E se você entender isso, você vai se enxergar. A sequência é ameaça, emoção negativa, evitação, alívio, reforço. Vamos abrir isso. Ameaça. A tarefa significa risco. Risco de errar, risco de passar vergonha, risco de ser julgado. Ou risco de descobrir que você não é tão capaz. Até mesmo o risco de rejeição. E a emoção negativa. Ela traz ansiedade, tensão, medo, vergonha antecipada, sensação de incompetência. E aí existe a evitação, que é quando você desvia, você posterga a ação, você faz outra coisa, você finge que vai fazer depois. E há o alívio. Aqui está o pulo do gato, a emoção ruim diminuiu, você respira, você sente ufa, e tem um reforço. O seu cérebro registra, evitei, e fica melhor. Logo, evitar vira uma estratégia aprendida. Percebe a perversidade? Procrastinar funciona no curto prazo. E por isso ele se mantém mesmo destruindo o longo prazo. É como se você tivesse um analgésico emocional. Ele não cura o problema, mas tira a dor de agora. E por isso você usa de novo. Muita gente acha que procrastina porque a tarefa é difícil, mas tem tarefa difícil que você não procrastina. Você procrastina principalmente aquilo que mexe com o seu eu, como a sua identidade, o seu valor, com a forma como você quer ser visto. Por exemplo, você pode trabalhar muito em coisas que ninguém vê, mas trava em publicar. Você pode estudar muito, mas trava em vender. Você pode planejar muito, mas trava em se expor. Por quê? Porque publicar não é só publicar. Publicar é, agora o mundo pode me julgar. Vender não é só vender. Vender é, agora podem me rejeitar. Começar não é só começar. Começar é, agora eu posso falhar de verdade. E isso bate direto no seu eu. A procrastinação
Aqui vira uma forma de autoproteção. Se eu não começar, eu não falho. Se eu não tentar, eu não descubro. Se eu não fizer, eu mantenho a imagem do que eu poderia. E repara, isso é muito comum em pessoas ambiciosas, porque a identidade delas está amarrada ao potencial. Elas se veem como alguém que vai dar certo. E a ação real é o teste. E teste traz risco de evidência negativa. Então, procrastinar vira uma maneira de manter o seu eu intacto. Dói ouvir isso, mas faz sentido. É como se o seu cérebro dissesse: melhor permanecer num sonho seguro do que entrar no jogo e perder. Agora vamos responder uma pergunta clássica. Se eu sei o que precisa fazer, por que eu não faço? Porque saber é uma parte, mas a ação depende de outras camadas. Existe uma diferença entre intenção e comportamento. Intenção é: eu quero. Comportamento: eu fiz. E entre os dois existe um corredor psicológico com obstáculos: emoções, medos, recursos percebidos, controle percebido, contexto, identidade. Por isso é possível alguém querer muito empreender e não começar. Não porque ele não quer, mas porque no momento da ação a intenção perde a briga para o alívio imediato. E aqui entra outra peça: o desconto temporal. O cérebro tende a supervalorizar o agora e desvaloriza o futuro. O benefício de agir hoje é o futuro. O alívio de evitar é agora. Então é como se duas forças disputassem. Uma força diz: faz, porque vai mudar sua vida. Outra diz: não agora, agora dói. E a segunda costuma vencer porque ela é imediata. E quando alguém fala é falta de força de vontade, na prática a pessoa está ignorando que força de vontade é uma capacidade limitada de sustentar desconforto. Especialmente quando você já está carregando estresse, pressão, vida corrida e carga mental. Então não é que você não presta, é que você está lutando contra um sistema operacional que aprendeu a te proteger. Agora eu quero te mostrar como procrastinação vira padrão, quase um hábito automático. A primeira vez que você evita uma tarefa e se sente melhor, o cérebro aprende uma associação. É simples. Quando eu evito, eu fico bem. Então isso se repete. E com o tempo acontece algo ainda mais perigoso. O cérebro começa a antecipar a dor. Só de olhar para a tarefa você já sente peso, porque agora a tarefa não é só tarefa. Ela vem com histórico, ela vem com culpa acumulada, medo do atraso, vergonha de estar parado, raiva de si mesmo. A tarefa vira um gatilho emocional. Então você começa a evitar mais cedo, e mais rápido, e mais automaticamente. E aí surge aquele ciclo que muita gente vive. Você procrastina, sente alívio, depois sente culpa. A culpa aumenta a ansiedade torna a tarefa mais ameaçadora, você procrastina de novo e é um looping. E quando você está preso nele, você começa a confundir. Eu sou assim, eu tenho um problema, eu não consigo. Mas não é identidade, é um padrão aprendido. Procrastinação não protege apenas do desconforto da tarefa. Ele protege do desconforto de encarar quem você pode não ser. Tem gente que tem um eu ideal muito forte. Um ideal de ser grande, de ser respeitado, de ser admirado, de ser bem-sucedido, de ser livre, de vencer. E isso é bonito, isso move, isso é força. Só que o eu ideal também é frágil, porque o eu ideal vive no futuro e o presente pode ferir esse ideal com uma evidência. Um post que ninguém vê, uma venda que não acontece, um vídeo que não fica bom. E o ego muitas vezes prefere manter o ideal intacto do que arriscar a realidade. Então, procrastinação vira um pacto silencioso. Eu prefiro sofrer por não fazer do que sofrer por tentar e falhar. E isso explica porque tem gente que evita por anos. Porque evitar mantém a história viva. A história de que um dia eu vou. A história de que eu tenho potencial. A história de que quando eu começar, eu vou arrebentar. Só que o tempo passa e o preço vem. E o mais cruel é que a pessoa se acusa de preguiçosa, quando na verdade ela está se defendendo de uma ameaça psicológica profunda. Não é falta de desejo, é excesso de ameaça. Quando a ação se aproxima, a pessoa avalia a situação como uma ameaça
avalia os recursos como insuficientes e busca alívio emocional de curto prazo. Hoje você entendeu qual é o comportamento mais comum desse alívio: procrastinação. Então, procrastinação é um medo em forma de escolha cotidiana. É um medo disfarçado de depois eu faço, ainda não é a hora, preciso me preparar melhor, vou esperar um pouco mais. E perceba, isso não é uma falha moral, é uma estratégia emocional aprendida. Você aprendeu em algum momento que evitar dói menos do que encarar, e o cérebro, que é uma máquina de sobrevivência, escolhe o que reduz dor agora. Se você procrastina, isso não prova que você é fraco, isso prova que existe uma emoção te governando sem você perceber. E quando você começa a entender isso, você para de se atacar e começa a enxergar o sistema. Porque o seu problema não é tempo, é ameaça, é medo, é identidade em risco, é autoproteção. No próximo episódio a gente vai descer mais um nível, porque se a procrastinação é um comportamento, a pergunta é: o que está faltando dentro da pessoa para ela sustentar a ação mesmo com desconforto? Aí a gente entra no tema que amarra tudo: autoeficácia, porque tanta gente não confia que dá conta, mesmo tendo capacidade. E se você se enxergou em algum ponto desse episódio, me diz uma coisa aqui nos comentários: qual foi o tipo de procrastinação que mais te pegou? A que parece preparo infinito ou a que aparece quando você precisa se expor? A gente se vê no próximo episódio.